Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos juntos para mais um programa Sensibilidade. No programa Sensibilidade de hoje, nós vamos até Votuporanga. Votuporanga, lá está Rivair Lopes, que vai estar conversando com a gente e ele vai falar do trabalho bonito que eles realizam lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Rivair Lopes, seja bem-vindo ao programa Sensibilidade, à Rádio Boa Nova TV Mundo Maior. Rivair Lopes, seja bem-vindo. Obrigado, Damião. A gratidão, a alegria nossa de participar desse programa. Apesar de não nos acharmos dignos dessa entrevista, nem desse programa, nós aceitamos com alegria no coração, porque é uma oportunidade de falarmos dessa casa que para nós é um oásis aqui na Terra, e também divulgarmos o trabalho de uma equipe extraordinária que trabalha e que participa aqui nessa casa espírita. Vamos começar aqui o Sensibilidade de hoje para você que está chegando aqui para nos acompanhar. Rivair Lopes, a gente queria conhecer um pouco de você. Então vamos lá. Rivair Lopes por Rivair Lopes. Fala um pouco de você para a gente. Damião, é difícil a gente falar de nós mesmos, né? Mas o Rivair é um espírita que participa dessa casa desde 1980. Então, estamos aqui desde 1980, era molequinho ainda, e fomos nos aprofundando, conhecendo a doutrina aqui no Bezerra de Votuporanga. Tivemos um extraordinário amigo, professor, irmão, o presidente anterior da Casa Bezerra de Menezes, o capitão Constantino Santoro, que com a sua esposa, a dona Almira, fizeram um trabalho extraordinário, né? Eles construíram, edificaram, idealizaram essa casa aqui, e com bases fortes, tanto na questão da doutrina espírita, de uma maneira muito séria, e quanto no evangelho do nosso mestre, do nosso Senhor Jesus. Então, foi uma escola extraordinária. Ao longo do tempo, nós fomos crescendo aqui, tivemos a oportunidade de participar da diretoria anterior como tesoureiro, até o momento em que ele não teve mais condições de continuar como presidente. Hoje se encontra na pátria espiritual. Temos a impressão, né, que ele, nesse momento aqui, nos acompanha, está aqui do nosso lado. Não tenho nenhuma evidência, mas é um desejo, né, que ele pudesse nos acompanhar aqui. E o Rivair, como pessoa, hoje é um profissional da área da tecnologia da informação. Sou casado com a Graciana Camulês, uma esposa extraordinária que nos incentiva, nos ajuda. É uma família constituída por ela e mais 2 filhos, um de 27 e outro de 28 anos, 2 meninos que já estão formados, o Rodrigo e o Marcelo. Então a gente agradece a companhia dela, dos meus filhos, que nunca foram problema, né? Nunca se colocaram como obstáculo, muito pelo contrário, nos incentivam, nos dão o apoio necessário, e nas prosas que a gente tem, não raro, as ideias que surgem são ideias que partem dela, né, que tem uma sensibilidade muito grande. E a nossa vida é uma vida muito tranquila, trabalho, né, para o nosso sustento até hoje. Isso, quando assumimos a diretoria da casa, nós poderíamos dizer que talvez tenha sido uma das dificuldades, por não sermos aposentados, mas ao mesmo tempo foi uma grande lição, porque isso permitiu que a gente, no intuito de descentralizar a administração do Bezerra, pudéssemos enxergar e conquistar outros companheiros de um jeito muito consciente, sabe, Damião? E eles foram assumindo, colaborando
comprando as nossas ideias, aceitando aquilo que a gente entende como sendo um procedimento correto dentro da doutrina, numa casa espírita que tem como base o Evangelho. Então, isso fez com que não só o Revair pudesse aprender tanta coisa, que eu achava que eu conhecia o Bezerra. Por ficar lá um período muito grande na diretoria, na tesouraria, eu achava que eu conhecia o Bezerra. Mas quando nós ficamos aqui sozinhos mesmo na luta, é que a gente viu que tinha muita coisa que a gente não conhecia. E esse pessoal veio e cresceu com a gente. Então, isso é muito gratificante. Estamos começando, né, a conhecer um pouco aí já o Revair Lopes e ele vai contar. Vamos contar então um pouco. Você está comentando aí que você já tem aí, são 45 anos aí de trabalho no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Vamos contar então para o amigo, aquele que está nos acompanhando, um pouco desse trabalho que vocês estão realizando aí em Votuporanga. Conta para a gente, Revair. Tá certo. O Damião, o Bezerra, ele é uma casa independente desde 1978. Nós chegamos aqui em 80. Morava numa cidade pequenininha, aqui, vizinha, e mudamos para Votuporanga e começamos a frequentar essa casa aqui. Então, ela já vinha como departamento de uma outra casa espírita aqui de Votuporanga, uma casa muito conceituada, talvez até o ouvinte possa conhecer esse nome que nós vamos citar, o seu Romeu Grise. Ele era muito conhecido no meio espírita a nível de Brasil, que é o Emmanuel de Votuporanga. Então, o Bezerra, até 1978, foi um departamento do Centro Espírita Emmanuel, ele fica no centro da cidade. Já o Bezerra, hoje também está ficando praticamente no centro, mas nessa época ele era na periferia. Então, as atividades assistenciais do Emmanuel eram realizadas dentro do Bezerra, que nessa época ainda não tinha nome, era um departamento do Emmanuel. Em 78 ele se emancipou, e o capitão assumiu isso aí. E uma das características é que o Bezerra sempre serviu uma sopa, que começou a partir de 78 a ser servida diariamente, às 4 horas da tarde. Então, hoje o Bezerra é conhecido, ou foi por muito tempo conhecido como a Casa da Sopa, porque todo mundo, às 4 horas da tarde, tinha a oportunidade de se alimentar com uma sopa, né? E talvez até pelo seu patrono, o Bezerra sempre foi a sua equipe sempre foi muito consciente, muito acolhedora e dedicada ao esforço e ao trabalho em favor dos menos favorecidos. Isso é uma característica que vem ao longo do tempo, né? Porém, em 2011, quando o capitão deixou a diretoria, e se me permita contar um episódio aqui, uma passagem interessante, foi que um dia eu cheguei aqui na hora do almoço, meio-dia, por volta de meio-dia, o horário que eu tinha para passar aqui no centro, e vi um pessoal sentado na porta, no portão da rua. Então, nessa hora, eu perguntei para uma funcionária que a gente tinha aqui, né? Ela está aqui até hoje. Rita, que esse pessoal está fazendo sentado ali fora? Aí estão esperando a sopa, às 4 da tarde. E aquilo chamou-nos a atenção, sabe, Damião? Ainda tinha um cafezinho. E a gente achava que estava fazendo uma grande coisa, né? Então, isso chamou-nos a atenção. E a partir daí a gente foi construindo uma ideia de mudar isso para um almoço. Mas o centro hoje, então, ele serve diariamente, né, uma comida, um almoço. Às 5 para as 11 abre o portão, 11 horas inicia-se uma palestra doutrinária que vai falar de Jesus à luz da doutrina espírita, de um jeito muito tranquilo, porque é um pessoal que não é espírita, a maioria deles vivem, se não na rua, mas num casebre, e esse almoço é um almoço assim, bem, bem consistente. Então eles ouvem uma palestra das 11 até as 11h30. Às 11h30 encerra a palestra, e aí a gente serve o almoço, que vai até meio-dia e pouquinho mais ou menos para esse pessoal. Mas essa é uma das atividades da casa. Mas o Bezerra,
Ele abre, então, diariamente, 7 horas da manhã, na maioria dos dias, salvo na sexta-feira, ele vai fechar 9h30, 10 horas da noite, que é quando a gente encerra as atividades doutrinárias da casa. Aí, na sexta-feira à noite, a gente não tem nenhuma atividade. No sábado, nós temos um trabalho extraordinário com crianças, uma equipe que trabalha com as crianças ensinando balé. São, hoje, 126 crianças. Nós temos imagens disso, né, que a gente pode passar para o pessoal, inclusive, ver como é que é um trabalho muito sério, muito bem feito. E durante a semana nós temos outras atividades, como trabalho com senhoras que fazem macramê, nós temos um trabalho com psicólogas, que é de terça e de sexta, psicóloga e nutricionista para esse pessoal que vem almoçar aqui. Então, eles, na terça-feira e na sexta-feira, eles entram às 8 horas da manhã, começam um trabalho e ficam aqui até na hora do almoço, no sentido de ajudá-los, tanto psicologicamente, quanto ajudá-los no dia a dia, naquilo que é possível, na questão de alimentação e de como eles podem sobreviver no dia a dia. Temos as atividades de artesanato, com senhoras que aprendem, que trabalham, que confeccionam isso. Temos um trabalho extraordinário com uma padaria aqui na nossa casa, que começou até de uma maneira despretensiosa, sabe, Damião? Começou inicialmente apenas para as senhoras se reunirem e, de repente, fazerem algo que pudesse ser útil e servir a mais um quitute, alguma coisinha para essas pessoas que vêm se alimentar aqui. Mas isso começou a tomar uma proporção. Hoje, essa padaria funciona de terça, de quinta, já com respingos para quarta e para sexta-feira. E estamos fazendo uma reforminha aqui, quem sabe ela vai funcionar até diariamente, né? E os nossos estudos doutrinários. Então, a casa tem muita atividade aí que vai ajudando, inclusive na manutenção, né? Hoje a gente tem uma funcionária só, e todo o resto da manutenção, o jardim, a limpeza, os cuidados que se tem no dia a dia é feito por voluntário. Esses trabalhos, cada dia é uma equipe diferente, tem o responsável pelo plantão, que é o que trata direto com a gente, como te falei a respeito da descentralização, e essa pessoa, esse responsável, então, cuida dessa equipe, sempre com muito esmero, com muito carinho, nos mesmos padrões que a gente imagina e entende que tem que ser. Então, uma casa, assim, muito ativa, né? Uma casa que tem bastante oportunidade de trabalho. Bacana isso, Revaí, e é bonito, né? Toda até a emoção que você tem para contar todo esse trabalho para a gente. Mas vamos lá, então deixa eu focar um pouco mais, já que você ampliou todo o trabalho. Na sopa que era às 16 horas, virou um almoço que hoje é diário. Amplia um pouco mais para a gente. Então, as pessoas já chegam aí e tendo toda uma estrutura desde cedo, aquela história, as pessoas já não ficam mais na porta paradas, é isso? Amplia mais esse trabalho, que começou lá com a sopa, né, às 16 horas, e hoje é um almoço diário. Amplia para a gente isso daí, Revaí. Isso, vamos falar disso com cuidado, então. Então, colocando um detalhe, né, já que você me permite, Damião, quando nós vimos esse pessoal meio-dia esperando uma sopa às 4 da tarde, uma das coisas que a gente mudou muito no Bezerra é que, por conta da nossa ausência, o capitão, ele era aposentado, ele ficava aqui o dia inteiro. Então, ele chegava às 8 da manhã e ia embora às 5 da tarde. Quando nós assumimos a presidência da casa, estamos em atividade até hoje. Então, o que acontece? Eu não estava aqui. Então, nós precisamos começar esse trabalho de descentralizar. E isso gerava muitas reuniões, não só com aqueles que hoje são os responsáveis pelos dias, os líderes ali, né? Os coordenadores, mas também com os trabalhadores, porque a ideia, né, que era uma ideia assim muito centralizada, ela precisava mudar, porque muitas coisas tinham que ser decididas durante o dia e a gente não estava aqui. Então, esse pessoal tinha que ter uma noção de como que a gente enxerga, como que deveria ser o trabalho. E as reuniões eram muitas, tanto que até hoje essa característica de muitas reuniões prossegue aqui no Bezerra.
Uma das coisas que vale a gente dizer é que nós não somos uma diretoria ditatorial ou ditadora. Nós temos o hábito de conversar com o pessoal, trocar ideia, fazer com que eles entendam o que nós estamos pedindo e, a partir daí, não apenas executem, mas que eles comprem a ideia e façam aquilo com consciência do que eles estão fazendo. Isso faz uma diferença muito grande. Se a gente chegar aqui e impor, tem que ser feito desse jeito. De repente, a pessoa até faz, mas ele não faz com o carinho que deveria ser, porque até ali ele não entendeu o que está sendo feito e por que está sendo feito. Ele está fazendo o que alguém pediu. Então, a nossa ideia era fazer com que as pessoas entendessem, e até hoje aqui eles entendam o que está sendo feito. Por que é feito assim? E a partir daí, todo mundo, ou todos aqueles que participam do Bezerro, fazem sempre com muito carinho, com muito amor no coração, porque eles sabem por que estão fazendo. Então, nessas reuniões, nós começamos a passar para eles, olha, a gente chega aqui meio-dia, tem gente esperando para comer às 4 da tarde. E se a gente fizesse o almoço às 11h30, meio-dia? Você tem noção, Damião, do que aconteceu, né? Porque você imagina que 11 horas, meio-dia, é o horário que a dona de casa está fazendo o almoço para a família. Está recebendo o filho que foi para a escola, que está chegando da escola, ou então ela precisa preparar o filho para ir para a escola. E foi essa as alegações que nós tivemos. Não, isso não dá certo. Você imagina, tem meu marido que vai trabalhar, e ele chega às 11 horas para almoçar, chega às 11h30 para almoçar, eu vou estar num plantão, não vai dar certo. Tem o meu menino que está chegando da escola, e depois ele tem outra atividade. Tem o meu filho que vai sair para a escola, e não vai dar certo. E essa história se prolongou por uns 3 ou 4 anos. Toda reunião, que eram muitas, a gente colocava isso. E aí a gente falava uma coisa, sabe, Damião? Olha, vamos lembrar que se o seu marido chega para almoçar, o seu plantão é um dia da semana. Cada plantonista tem um dia. Então, ele não vem todo dia. Naquele dia, avisa o seu marido, ele vem e almoça aqui no centro com a gente. Almoça com a sua equipe de plantão. Não tem problema nenhum. Se está comendo 80, está comendo 100, que mal tem mais 5, mais 10 comer aqui dentro? Não tem problema nenhum, vai dar tudo certo. O seu filho é a mesma coisa. Então, ao longo desse tempo, eu acho que o pessoal foi cansando de tanto ouvir a gente falar disso, até que um dia alguém disse assim, vamos fazer um teste. Se a gente fizer um teste, perfeito. Se não der certo, a gente volta como era antes, não tem problema nenhum. A nossa palavra não é uma palavra de rei que não pode voltar atrás. Se não deu certo, a gente volta. E, extraordinariamente, começou-se o teste e as pessoas adoraram o processo. Então, até a gente tinha um caso que quem fazia a comida eram funcionários da casa. O plantonista, ele preparava os legumes, ele preparava a carne, ele cuidava da mistura, mas quem cozinhava e quem cuidava de toda a preparação da comida, né, da confecção da comida, era funcionário. Com esse projeto, isso acabou. Quem cuida da comida é o próprio plantonista. Então, eles chegam aqui em torno de 7 horas da manhã, começam a preparar essa comida, que é sempre assim, né, na maioria dos dias, um arroz, feijão, todo dia tem um tipo de carne, todo dia tem um tipo de salada e todo dia tem um tipo de legume. A comida que o assistido come é a mesma comida que o plantonista vai comer. No meu caso, eu venho pelo menos uma vez por semana, um dia diferente, em dias diferentes, almoçar aqui no Bezerro, porque esse é o meio que a gente tem de estar junto com o plantonista, conhecer o trabalho dele. Então, o pessoal já está acostumado. Uma semana a gente vem na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na segunda, almoça com eles aqui, passa o meu almoço aqui com o pessoal, que é o que vai permitindo a nossa aproximação. A respeito disso, nós tivemos uma coisa interessante durante a pandemia, que vale a gente destacar. Eu me lembro que no dia 18 de março de 2020, a nossa palestra à noite é de quinta-feira. Então, um amigo de uma cidade vizinha faria a palestra na quinta-feira.
Na quarta-feira à noite, umas 7 horas, ele ligou e disse o seguinte, ó, Evair, aqui na minha cidade o pessoal está fechando e tal, eu acredito que amanhã não vai dar para eu fazer a palestra. E aí até conversando com ele, não, fica tranquilo, não tem problema. Isso umas 7 horas da noite. 10 horas da noite, Damião, nós também fomos obrigados a dispensar a palestra e encerrar as atividades da casa. Isso era uma quarta noite. Então, o centro ficou fechado na quinta, na sexta. No sábado eu vim aqui, de manhã. E me enchi de tristeza, porque a impressão que dava é que fazia décadas que a casa não abria. Um vazio, né, que, apesar de não ver-se a teia de aranha, não se vê a folha excessiva no chão, mas parecia que isso estava um deserto. E nós temos uma pracinha aqui, que depois a gente vai contar sobre isso aí. Eu estava naquela pracinha ali e numa prece, né, pensei, puxa vida, o meu trabalho também me dispensou para a semana que vem. Não está certo. Nós vamos ficar com isso fechado, mas tem alguém lá fora que está passando fome. A fome continua, a necessidade continua. E nós vamos ficar fechados por conta de quê? Medo. Qual é o medo nosso? Nós que somos espíritas. Medo de morrer? Se a gente vive falando que a vida continua e a necessidade lá fora campeia. Então, peguei o telefone e liguei para uma pessoa da diretoria dizendo, ó, até a Laura, não está certo isso. Você se animaria da gente vir aqui na segunda-feira e fazer a comida normalmente? Eu falei assim, velho, não tem problema. Damião, na segunda-feira veio a Laura, eu e mais uma porcentagem de gente que a gente nem imaginava. Durante a pandemia, nós tivemos que pedir para as pessoas não virem, tivemos que fazer escalas para o trabalho de confecção da comida, porque o número de pessoas que queriam era muito grande. E com isso, a casa foi se tornando uma referência e toda a necessidade da cidade vinha para cá. Nós chegamos em um determinado momento da pandemia, até o seu final, servimos 450 marmitas por dia. Então, veja só, 30 quilos de carnes por dia, 50 quilos de arroz, mais salada de legume e mais legumes ainda. O pessoal pergunta, né? De feijão eram 10 quilos. Então o pessoal pergunta, mas como vocês faziam isso? Não sei. Nunca faltou nada. Não raro o pessoal chamava, olha, agora saltou de 200 para 300 marmitas. Não vamos ter comida para isso. Enquanto tiver, vamos continuar fazendo. E com isso, Damião, nós conseguimos cumprir isso até o final, não faltou comida em momento algum. Mas o interessante é que, quando a pandemia acabou, por conta da qualidade da comida, então, o número continuou alto. E aí o pessoal começou a dizer o seguinte, vai vir gente de carro comer aqui. O camarada para um carro novo ali fora e entra para comer aqui. Não está certo isso. Realmente não está certo, mas quem se propõe em ficar no portão dizendo, você pode entrar, você não pode. Então, isso veio nos incomodando por mais de um ano. Até que um dia minha esposa, como eu te falei, né, muitas ideias surgem dela, ela disse o seguinte, tem um jeito da gente resolver isso. E se a gente colocar uma palestra antes da comida, coloca uma palestra de evangelho, falando do evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Damião, fizemos isso. E ninguém precisou de selecionar os que comeriam. Naturalmente, os que não precisavam e não se interessavam deixaram de vir. E hoje é uma coisa interessante, porque até comentava essa semana ainda com um amigo que estava fazendo uma visita aqui, que no começo foi muito difícil, né? A indisciplina, a conversa, o desinteresse pelo evangelho, pelo que estava sendo dito, era muito grande. Hoje, se você olhar, eles sentam e esperam o momento da prece, esperam a palestra, interagem com a palestra, e os feedbacks são extraordinários. Nós recebemos feedback assim, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus como vocês falam aqui. Eu nunca tinha ouvido falar de Deus da maneira que vocês colocam. E interessante que da última vez que eu tive uma conversa com uma pessoa, ela disse o seguinte para mim, um dos assistidos, ele disse assim,
Seu Rivair, eu preciso muito da comida, porque é a refeição que eu tenho no meu dia. Mas se hoje eu precisasse de escolher, é bem provável que eu ficaria apenas com a primeira parte. Então, Damião, isso nos encheu de ânimo e de alegria, sabe? Porque a gente conseguiu, né, com essa inspiração que veio, e através da sugestão da minha esposa aí, a servir 2 tipos de alimento. O alimento da alma, porque essas pessoas mudaram muito o seu comportamento. Se não lá fora, não sei, mas aqui dentro a mudança foi muito grande, moralmente, em termos de caráter, de princípios, e também servir o alimento que sustenta o corpo físico. Então é uma coisa assim que a gente vê que a ajuda da espiritualidade é muito grande, mas a equipe que trabalha, Damião, essa sim, se a gente tivesse oportunidade de mostrar como que esse pessoal trabalha, você não tem noção. Talvez, né, o que mais chama a atenção nessa história toda é ver que são equipes reduzidas, mas que trabalham com o coração, com uma vontade, com um comprometimento extraordinário. Note que durante a pandemia, ninguém se acovardou. E por mais que a gente fale sobre isso, ainda é insuficiente, porque tem uma outra coisa, Damião. Ninguém ficou doente aqui no Bezerra. Poucos trabalhadores adoeceram de Covid. Mas os que adoeceram de Covid não desencarnaram e não pegaram a Covid dentro do Bezerra. Isso foi muito claro. Apesar de estar todo mundo trabalhando, sempre com seriedade e com respeito. Então, a nossa gratidão assim, a esse pessoal é imenso. E a nossa gratidão à espiritualidade, né, que a gente sabe que está o tempo inteiro nos ajudando. Porque sozinho nós não somos suficientes e nem capazes. Então, nosso objetivo tem sido, ao longo do tempo, junto com essa equipe consciente, é de ser braço. Né? Ou seja, o que a gente puder fazer para, de alguma maneira, colaborar com os menos favorecidos é o que tem movido o coração dos trabalhadores do Bezerra. Olha que lindo, me lembra Chico Xavier, né? O trabalho engrossa a vida, né? O trabalho engrossa a vida. Como é importante estar trabalhando no bem, como é importante ter essa realização. Dois momentos aqui que eu queria que você passasse para a gente. Muita gente deve estar se perguntando, e quantas marmitas, quantos almoços são servidos diariamente? Me amplia mais. E eu queria que você ampliasse um pouco mais desse grupo pequeno, né, que trabalha aí em Votuporanga, no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Conta um pouco desse grupo pequeno que realiza todo esse trabalho, Rivair Lopes. Tá certo, Damião. Hoje, a nossa quantidade de comida, né? Porque hoje, durante a pandemia, nós servimos marmitas, ou seja, eles aglomeravam ali na rua, nunca tivemos problema com nenhuma autoridade. Inclusive, houve um período que é interessante a gente contar isso aqui, um período em que a nossa cidade ela se fechou, então ninguém poderia ser visto na rua. Eu acredito que em outra cidade também deve ter acontecido isso, mas isso foi uma coisa que nos preocupou. Olha, ninguém pode ser encontrado na rua caminhando. Então eu peguei o telefone e liguei na Secretaria de Saúde de Votuporanga. E me identifiquei e disse assim, olha, eu sou aqui de Bezerra, a pessoa, o Damião, nem deixou que eu acabasse. Disse assim, olha, se é do Bezerra, então você diz o seguinte, se os trabalhadores, se alguém for abordado na rua, diga para a autoridade que o aborda, que está saindo do Bezerra e voltando para sua casa, ou está indo da sua casa para trabalhar no Bezerra, que vocês não terão problema nenhum. Então, isso demonstra que o trabalho que estava sendo realizado era sério, e que as autoridades, inclusive, né, estavam conhecendo e respeitando isso. Nós, como te falei, né, começou na época da pandemia, era no início 80 pratos que eram servidos, de 80 a 100,
Isso foi saltando para 100, 150, 200, 250, chegou a 450. E estabilizou em 450 marmitas que eram distribuídas na porta. Nós, lógico que no início tivemos problema, porque o pessoal se aglomerava demais, e de uma maneira desordenada, sem nenhum cuidado. Então, nós estamos num processo também de orientação, de falas constantes, né, para eles. Olha, vocês precisam de ter uma disciplina, de ter alguns cuidados, porque caso contrário, se as autoridades vierem aqui, os penalizados serão todos nós. Não poderemos servir a comida e nem vocês vão ter a comida. Então, eles atenderam e entenderam isso e começaram a fazer isso de uma maneira ordenada. Então, eles mantinham uma distância, tanto que a gente tinha de 3, 4 quarteirões longe da instituição, com gente esperando na calçada para pegar comida. Mas, à medida que ia servindo, eles iam se aproximando. Foi uma coisa extraordinária. Com o término da pandemia, e com esse procedimento que eu te falei de colocarmos a palestra, então isso voltou a se estabilizar. Hoje, gira novamente em torno de 70, 80, com picos de 100, né, pessoas que almoçam por dia aqui no Bezerra. Só que hoje eles almoçam aqui dentro. Então, abre os portões, nós temos uma quantidade significativa de mesas e bancos. Então, eles sentam, são servidos às repetições. Como eu te falei, a comida é servida sempre um arroz, feijão, uma carne. Não raro a gente tem uma carninha assada, um frango assado que é colocado para eles. A gente muitas vezes ganhou uma leitoinha, ganhou um porquinho, então assa para eles, corta isso, pica e é servido. Ou seja, a comida é uma comida muito boa. Eu costumo dizer para eles aqui, para o pessoal, né? É uma comida que eu não tenho todo dia na minha casa. Isso eu digo com toda certeza. O que se come todo dia no Bezerra, eu não como todo dia na minha casa. E tem muita gente que se sustenta com o seu esforço, com o seu trabalho, não vai comer igual, né? Que é uma comida muito bem feitinha. Além de ter ainda todo o amor e o carinho desse pessoal. Quanto à equipe, né? É uma equipe reduzida, porque a gente diz assim, se a gente for colocar mesmo na ponta do lápis, Damião, não chega a 80 pessoas, né, que são os trabalhadores do dia a dia da casa. Se a gente for contar assim, aqueles que são assíduos mesmo, 50 pessoas. Aí, durante essa semana, você vê aqui, são 5 dias, cada dia uma equipe diferente. Até o pessoal, quando vem para cá, né, no caso de amigos que passam alguns dias aqui em Votuporanga, a gente traz a pessoa para almoçar aqui no Bezerra. Então, uma das coisas que ele vê é a seguinte: o almoço de hoje é uma equipe, amanhã é outra equipe, depois da manhã outra equipe. Mas o que talvez encanta, né, é que todos estão sempre com muita alegria no coração. Entendem, por exemplo, que esse período em que eles passam na casa, o ambiente psíquico e espiritual precisa de ser cuidado. Então, evita-se muito, né, uma conversa atravessada, conversa que derrube a vibração do ambiente, ninguém conta tragédia, nada disso. Aí a gente pode pensar, puxa, Evar, então deve ser uma coisa muito chata, porque as pessoas ficam o tempo inteiro em silêncio. Não, de jeito nenhum. As pessoas conversam o tempo inteiro. É muito barulho de gente conversando, mas sorrindo também. As pessoas trabalham alegremente. Elas cuidam da conversa para que a conversa não seja uma conversa ruim, mas elas falam, trocam ideias, contam experiências, se alegram, cantam, se divertem. A gente costuma dizer uma coisa, sabe, Damião, que é muito comum falar-se que na Casa Espírita nós somos uma família. A gente ouve falar muito isso. Porém, não raro, nós somos uma família, mas o que eu faço com a minha família consanguínea, eu não faço ou não devo fazer com a minha família espiritual. Aqui no Bezerra, nós somos ao contrário. Ou somos assim também. Aquilo que a gente faz com a família consanguínea, nós fazemos entre nós aqui no Bezerra. Então, por exemplo, eu gostaria de relatar para você, nós tivemos uma reunião de diretoria hoje. Essa reunião,
precisava ter uma certa urgência, mas não deu certo na quarta-feira, não deu certo na terça, por conta dos compromissos que a gente tem. Que dia que nós marcamos a reunião? Sábado. Que horas? 7h30 da manhã. Fazendo o quê? Vamos tomar um café juntos. E a gente estava aqui em diretoria, tá? Até o Valdevir está aqui do lado e está acompanhando a gente. Então, como é que foi? Chegamos aqui, fizemos um cafezinho, trouxemos um pãozinho e nós conversamos comendo um pão, descontraídamente. O assunto é sério? É sério. Mas nós conseguimos tratar disso com alegria e com confiança no coração. E as soluções naturalmente foram aparecendo. Então, as nossas reuniões, elas são sempre assim, não raro, esse grupo, vamos jantar, vamos visitar a casa do fulano, e a gente vai lá e faz o quê? Pode ser um churrasquinho, pode ser um cafezinho, vamos num restaurante, a gente chega lá, senta, conversa, passa uns minutos ali juntos. Então, esse procedimento, essa convivência, ela se torna sempre mais agradável. É uma casa que não tem problema? Lógico que tem. A gente deve dizer o seguinte, você vê que diariamente essas equipes se reúnem pelo menos, no mínimo, 6 horas por dia. Isso para os que vão embora mais cedo. Então, senão, passa o dia inteiro. Tem gente que chega aqui às 7 da manhã e vai embora às 4 da tarde. Porque nós temos estudos e palestras durante o dia também. Alguns dias da semana. Então, tem gente que chega, Damião, no Bezerra, às 7 da manhã, vai embora às 4 da tarde, ele participou de uma atividade assistencial, participou de um estudo doutrinário, participou de uma palestra, trabalhou no passe e foi embora. Hoje, o Bezerra tem equipes que não se conhecem do dia e da noite. Por que elas não se conhecem? Porque não se gosta, não quer? Não. É porque tem alguém que trabalha à noite e ele precisa da casa, mas todas as atividades dele é durante o dia. E temos aqueles que trabalhamos durante o dia e as nossas atividades são à noite. Quando que a gente se vê? Nas reuniões que são realizadas no fim de semana, por exemplo. Então, eu não conhecia aquela pessoa. Pois é, mas ela está aqui, ela está vinculada, trabalha, tá, é um dia diferente. Aí vamos lá, nos abraçamos, ou seja, é uma família muito acolhedora. Então, essa cultura, né, essa quebra de paradigma de que o ambiente espírita, o ambiente doutrinário, ele tem que ser fúnebre, ele foi quebrado aqui no Bezerra. Mas ele é um ambiente alegre, porém, cuidado para que seja uma vibração sempre harmônica e que seja nas bases do respeito. Teve um desentendimento aqui, um pensa de um jeito, outro pensa diferente. Acontece isso? Acontece, claro que acontece. Mas como é que a gente resolve isso em casa? Do mesmo jeito que a gente resolve em casa, a gente resolve aqui. Conversa-se tranquilamente, resolve-se até que as partes se entendam. Muitas vezes isso é realizado de uma maneira tranquila, outras vezes não, demora-se um pouco, mas quando se resolve, o grupo, ao invés de quebrar, ele se sente mais fortalecido, porque aquelas duas pessoas agora se entendem e o grupo também passa a entender. Então é um jeito assim, que a gente diria, trabalhoso, mas gratificante. Por que trabalhoso? Porque esse é o princípio, essa é a vontade dos que participamos do Bezerra. Ninguém se perde. Olha, vamos resolver. Tem casos que já aconteceu, raro, mas já aconteceu casos que não teve solução, a espiritualidade interviu e resolveu o que ele precisava. Mas na grande maioria, o grupo vai se fortalecendo exatamente por isso. E vamos nos tornando uma grande família, com grande alegria no coração, pela companhia, pela presença. Então é um grupo muito alegre, né? Muito, muito alegre mesmo. É um ambiente assim agradável. Olha, estou adorando essa conversa com o Revair Lopes em Votuporanga, falando do Centro Espírita Bezerra de Menezes em Votuporanga. 2 coisas que eu queria ver com você agora. Primeiro, você comentou da pracinha. Daqui a pouquinho eu falo da pracinha. Então, chegou o momento de você falar da pracinha. E depois da pracinha, eu já queria que você fosse para a sua mensagem final, para a gente ir finalizando os seus destaques, aquilo que, de repente, ainda você não passou para a gente, para você passar para a gente. Revair Lopes. Tá certo.
Então, essa pracinha, Damião, nós temos um espaço muito grande aqui no Bezerra, né? Ele é um espaço, assim, de dar vergonha. Eu sempre costumo dizer isso. Dá vergonha porque ele é um espaço grande e, de repente, a gente poderia aproveitá-lo ainda mais, mas a gente vai lentamente fazendo isso. Nós usamos esse espaço para horta, né, para o cultivo de legumes. Temos outras dependências aqui na casa que é em relação a uma loja solidária que a gente tem. Um outro detalhe interessante é que cada sala da nossa casa, cada departamento, cada ambiente, ele possui um nome. Mas a gente optou, né, em diretoria, e todo mundo acolheu, acatou, e nas nossas reuniões igualmente, né, para todo mundo conhecer antes, dá um nome de um trabalhador que já desencarnou, mas que participou da casa. Então nós temos uma loja solidária, por exemplo, que se chama Luzia Franciscato, porque ela cuidava de arrumar as roupas antes que elas fossem para aquilo que antes era chamado Bazar da Pichincha. E cada uma das nossas dependências tem um nome. Bom, a gente tinha um espaço grande aqui no centro, com algumas árvores e alguns arbustos, que despertava em nós um interesse, uma vontade de ter alguns bancos ali, um ambiente de sombra, para a gente fazer um evangelho, uma reunião amigável na natureza. Mas nunca sobrava dinheiro para isso. De acordo com o que você viu aí, dinheiro aqui é uma equipe que trabalha muito, mas nunca sobrava dinheiro para isso. Mas a gente se reunia ali em diretoria e ia plasmando, vamos dizer assim, essa ideia. Não, a gente podia fazer isso aqui, podia colocar aqui. E um dia a gente, numa prosa dessa aqui, chegou um casal e disse o seguinte: o que vocês estão vendo aí? Nós estamos pensando, mas colocar um banco aqui, fazer um banquinho de cimento, uma coisa aqui embaixo e tal. E por eles terem uma condição financeira diferenciada, eles disseram: não podemos assumir isso aí? Pode sim. Bom, fizeram um projeto e construíram uma praça ali. Uma hora a gente te manda uma foto, ou se você tiver oportunidade, já aproveito antecipadamente para fazer um convite. De repente você sai de São Paulo, vem aqui fazer uma visita, para nós vai ser uma alegria, né? Você vê, filmar as dependências aqui. É tudo muito simples, não tem nada fora do comum. É uma casa espírita como outra qualquer, mas para nós é um ambiente assim extraordinário. Então eles construíram essa pracinha e nós pensamos em dar o nome para essa praça com o nome do presidente anterior. Na época, o capitão Constantino Santoro ainda era encarnado. Então eu procurei e falei assim: capitão, nós vamos fazer uma pracinha, né, está construindo lá, e nós gostaríamos de fazer uma homenagem para o senhor. Colocar o nome dessa praça de capitão Constantino Santoro. Ele falou: não, rapaz, mas eu estou encarnado ainda. Isso aí a gente costuma fazer homenagem assim para quem já desencarnou. Eu disse: pois é. Mas é exatamente por isso que eu estou procurando o senhor agora. Homenagear depois que foi, não tem valor nenhum. Para nós gostaríamos de quebrar esse paradigma e homenageá-lo aqui em vida ainda. Que o senhor viesse no dia da inauguração da pracinha. Mas você pensa desse jeito mesmo? Eu falei: claro que eu penso. Nada mais justo do que homenageá-lo aqui em vida. E ele veio no dia. A gente tinha na época um projeto de música com crianças, que ele não está descartado. Ele veio até na pandemia. Agora, depois da pandemia, nós demos uma parada, mas provavelmente a nossa ideia é retornarmos com esse projeto que na época contemplava 60 crianças, Damião, aprendendo instrumentos clássicos como violino, violoncelo, viola clássica, flauta, violão, guitarra, o teclado e também percussão, bateria. Esse projeto, depois da pandemia, ficou parado, mas ele deve retornar a partir do ano que vem. Tanto que nós estamos reformando um ambiente exclusivamente para isso aqui no Bezerra, né, com as salinhas independentes, e ele deve voltar sim. Aquele é um projeto caro, né, que a gente tem. Mas na época ele estava ali e essas crianças vieram na época se apresentar, homenagear. Foi uma grande festa espiritual. Então é uma pracinha que ela tem o som, então a gente coloca um som lá e as músicas, mas a vibração ali, Damião, é extraordinária.
Então é muito comum as pessoas virem durante o dia, entra, senta ali no banquinho e faz a sua prece, tem uma sombra, é uma trepadeira ali que faz uma sombra tão agradável. Tem muitos pássaros, e a gente faz um evangelho todo último sábado do mês, às 9h30. Das 9h30 até umas 10h15, a gente abre o evangelho segundo o Espiritismo, numa sequência, faz a leitura. É uma vibração indescritível. Não raro a gente vai a emoção toda vez lá, né? Vai às lágrimas de emoção. Então essa é a nossa pracinha. Quanto às nossas considerações finais que a gente coloca aqui, sabe, Damião, é que tudo isso que nós te contamos, nós não temos nenhuma uma colaboração ou ajuda do poder público. Tudo isso é feito com o trabalho e o empenho dessa equipe extraordinária. Então, o pessoal no começo dizia, mas por que a gente... É tudo tão difícil, tudo tão complicado, trabalhoso. Por que a gente não vai lá na prefeitura? A gente consegue recurso. Por que a gente não vai no estado? Por que a gente não vai no federal? E a gente sempre procurou, né, justificar isso da seguinte maneira. O que é que o poder público tem a ver com a nossa casa, com a nossa instituição e com o nosso trabalho? Um dia, nós nos reunimos por nós mesmos, cheios de vontade de fazermos alguma coisa por nós, com o nosso trabalho, com o nosso empenho. Se nós colocarmos dinheiro público aqui, existem duas coisas. A primeira, não somos nós que estamos fazendo, é o poder público. Então, fazer assim, o mérito não é nosso, é o dinheiro dos outros. Nós precisamos de fazer algo por nós mesmos. Dá para fazer excelência? Ótimo. Não dá para ser excelente. Vamos fazer algo pequeno. Mas esse pouco, nós poderemos ter consciência e certeza de que ele é feito com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. Isso é um ponto. O segundo, o poder público não gera renda, ele capta renda. Capta renda de quem? Da população. Tem muita gente que acha lindo o nosso trabalho, mas tem muita gente que não concorda com o que a gente faz. Atender, socorrer, amparar quem está precisando. E a gente tem que saber respeitar. O dinheiro dessa pessoa está lá no poder público. Não é justo que a gente use o dinheiro deles para fazer uma coisa que ele não concorda. Então, assim, olha, mas o centro é algo lindo. Sim, é lindo para nós. Pergunta para o vizinho aqui do lado o que ele acha. Pergunta para o outro lá adiante o que ele acha. Então, pode ser que ele não pense como nós. Nós precisamos de fazer por nós mesmos. Então, hoje, essa é mais uma característica, Damião, dos trabalhadores do Bezerra. Ninguém mais se preocupa com dinheiro de poder público. Tudo que é feito aqui é feito com trabalho e com empenho. Através das promoções, do dinheiro que a padaria reverte, do empenho que um ou outro acha que quer colaborar, que quer ajudar. Nós também não temos o hábito de pedir dinheiro para ninguém. Naturalmente, as pessoas chegam e vendo o esforço, o trabalho, o empenho, as dificuldades que vai gerando para se realizar. O que vocês estão fazendo aqui? Não, eu quero colaborar com isso. Eu quero colaborar com aquilo. E ele vai naturalmente colaborando. Então, por isso que a gente disse desde o início que é uma equipe extraordinária. São pessoas, Damião, que por conta de tudo isso que a gente contou até aqui, entenderam que nós precisamos caminhar juntos. Todos nós que estamos aqui no Bezerra já passamos por dificuldades. Dificuldades lá fora, dificuldades íntimas, dificuldades naturais, sejam elas financeiras, psicológicas, de saúde, todos nós tivemos. Uma coisa, todos nós também tivemos e continuamos a ter, o apoio, o amparo, o aconchego dessa casa. Então, todos os que estamos aqui, de uma maneira ou de outra, somos muito gratos por que essa casa faz por nós. Então, a gente tem essa alegria no coração de trabalhar. E aí a gente diz o seguinte, gente, nós precisamos de andar aqui por esse lado aqui, ó. Eu acho que nós temos a impressão que se a gente for para cá, dá certo. Então, todo mundo vai dizer, então nós vamos andar para cá. Se ali no meio a coisa não der como a gente imaginava, Damião, é extraordinário. Gente, vocês estão vendo, não está ficando como a gente queria.
Nós vamos precisar de voltar. Não, vamos voltar então, não tem problema, a gente volta. Vamos fazer diferente. Então, é uma equipe muito companheira. E isso faz uma diferença. Porque a gente se ama de verdade, né? E a gente procura estender isso lá fora. Então, o Bezerra é um oásis de paz para todos nós. Nós costumamos brincar que é o nosso lar, a nossa colônia espiritual aqui na Terra. Então, a gente vem aqui, se abastece, se enche de ânimo e sai lá fora para os nossos trabalhos, para a nossa vivência. E um laço de confiança, um laço de esperança e de comprometimento uns com os outros de uma maneira extraordinária. O que a gente gostaria com isso, né? Volto a dizer, não nos achamos, Damião, isso é do fundo do coração, dignos do tempo do seu programa. Não temos nada de extraordinário, mas a gente aceita. Não por a nossa individualidade, mas para enaltecer essa equipe valiosa. E que a gente gostaria, né, que as outras casas também pudessem ter equipes como essa, né, baseadas no comprometimento, na cumplicidade uns com os outros, na maneira mais saudável possível, aquela que vem do Evangelho. Toda vez que é necessário a gente falar alguma coisa, algo que está destoando um pouquinho, a gente lembra, não nos esqueçamos. Por que é que nós estamos aqui no Bezerra? O que é que nos moveu para sair de casa até aqui? Muitas vezes a gente está acostumado a estar aqui todo dia e a gente nem percebe mais que saiu de casa e veio para cá. Mas seria bom que a gente, ao chegar no portão da instituição, a gente lembrasse: por que é que eu estou aqui? O que é que eu vou fazer? Eu estou aqui em nome de Jesus. Eu estou aqui para ser um braço no bem, para fazer algo de bom, algo de útil, de acordo com o que o Evangelho ensina. Pode ser que eu não seja assim lá fora. E é natural que a gente tenha dificuldades. Mas eu preciso me esforçar para ser onde quer que eu esteja. Mas aqui dentro, eu não posso mais agir com o coração frio. Toda vez que uma situação adversa surgir, não podemos esquecer. Por que é que eu estou aqui? O que é que o Cristo espera? Como Ele gostaria que a gente resolvesse isso? E as pessoas também foram, ao longo do tempo, entendendo isso. E esse sentimento, Damião, tem alcançado o coração. Então, a gente gostaria, né, que, de repente, todas as casas pudessem ter essa consciência, as equipes terem essa consciência e trabalharem assim, né? Ou seja, estamos saindo do nosso lar para fazer algo de bom. Em nome de Jesus, nós por nós mesmos somos insuficientes. Então, o que Ele gostaria que a gente fizesse? Como que Ele gostaria que a gente vivesse? Para que a paz, a fortaleza, o equilíbrio e a união pudesse prevalecer no coração de todos aqueles que querem trabalhar e servir. Não significa que nós não vamos ter dificuldade. Elas campeiam. Acabei de relatar para você que a gente estava de manhã aqui fazendo uma reunião 7h30. Ah, é uma reunião para falar de coisa boa? Lógico que não. São coisas que a gente precisa de resolver. Elas são difíceis, nós estamos no mundo. E tem que ser assim. Porque quando uma das coisas que a gente costuma brincar aqui, Damião, é assim. Quando começa a ficar tudo muito calmo, o Valdemir está rindo aqui, muito tranquilo, a gente fica com medo. Assim, rapaz, a hora que a chicotada vier vai ser doída. Então, ou seja, enquanto a gente estiver nessa luta, mas vencendo com dignidade e com o apoio da espiritualidade, é isso que a gente espera. Não estamos pedindo facilidade, não. Só sabedoria para resolver tudo com dignidade e dentro dos parâmetros do Evangelho. Olha, Rivair Lopes, muito obrigado. Gratidão por compartilhar todo esse trabalho do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Votuporanga. Gratidão, gratidão, gratidão. O tempo acabou aqui do nosso programa e que fique, né? Parabéns, 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 Rivair, a você, a toda a equipe, por esse belíssimo trabalho do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Votuporanga. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.